Bom dia a todos, meu nome é Andrei, eu sou diretor do núcleo do PJE, lá do tribunal. Está comigo a Rúbia, que é supervisora lá no núcleo, e também a Ana Cláudia, que é da área de capacitação do tribunal, do CEDAP, está participando, dando apoio. Bom, antes de iniciar, eu gostaria de pedir aos senhores que, se tiver alguma dúvida, podem me interromper a qualquer momento, tá? Estamos aqui para isso, não se sintam acanhados. E eu gostaria também de falar um pouco sobre o papel do multiplicador. Essa semana aqui a gente está iniciando o treinamento de PJE, então teremos vários módulos. O módulo de hoje aqui, agora esse período da manhã, é para advogados e procuradores. Tá? Será como se fosse um auditório, né? Somente no telão, mas a partir de amanhã a gente começa a parte prática, que pega a parte de servidores de vara, de conciliação, de contadoria. Tá? Teremos também a parte do magistrado, na quinta-feira, que também será aqui em auditório, sem computador. Tá? Então eu gostaria de ressaltar a importância do multiplicador. Aqui nós temos servidores multiplicadores que foram indicados aí pela seção, pela subseção. E qual que é o papel deles? É repassar todo o conhecimento que receberão aqui nesta semana para os demais servidores, tá? da localidade aí, onde estão lotados. E também temos aqui participando advogados, procuradores, também como ouvintes aqui nesse treinamento, que, se possível, também realizem esse trabalho de repassar ao colega, na respectiva instituição, tudo que receberam aqui em relação ao PJE. Bom, o PJE, como o doutor Alexandre informou, ele é um sistema desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça. Tá? Ele não é um sistema próprio do TRF1. Tá? É desenvolvido em parceria com diversos tribunais do país. Então temos a área de TI aí de cada tribunal, prestando suporte e atuando na evolução do sistema. Então, em virtude disso, é um sistema que tende a ser o melhor sistema de processo judicial do país. Tá? Tem toda essa equipe aí trabalhando junto para torná-lo sempre cada vez melhor e corrigir problemas aí que a gente enfrenta no dia a dia. E o PJE permite a prática de atos diretamente no sistema por magistrados, servidores, oficiais de justiça, procuradores, advogados, tá? Todas essas pessoas praticam os atos no mesmo sistema. E ele tem diversas vantagens. Tá? A primeira, óbvio, é a tramitação aí, exclusivamente em meio eletrônico, né? Então traz economia aí de recursos naturais, recursos financeiros, recursos humanos. O PJE ele possui vários atos que são automatizados, como, por exemplo, controle de prazo. Tá? O advogado, o servidor, o magistrado assinaram um documento, ele já está juntado aos autos. Os senhores verificarão isso também, tem esse negócio de procedimento de juntada. Assinou, está nos autos. Então isso já acelera bastante, aí, automatiza os atos aí da secretaria, do cartório, né? Então agiliza a tramitação do processo. Nós temos também redistribuições em tempo real. Por exemplo, quem já mexeu com o processo físico, recebeu um mandado de segurança, por exemplo, sabe que a declaração da competência demorava um mês para chegar no destino, às vezes perecendo o direito da parte. Com o PJE não. O magistrado decidiu pelo declínio da competência, o servidor dá um comando, em menos de um segundo o processo está na vara de destino, seja lá em Roraima, seja no Acre, seja onde for. Então isso é que a gente vê também uma grande vantagem do PJE. E temos muitas outras que os senhores verificaram aí no decorrer do treinamento. A gente não vai falar agora porque a gente está com um tempo muito curto. Bom, o PJE ele já foi implantado em 13 sessões judiciárias, tá? E no tribunal. Está recebendo aqui por último a sessão judiciária de Minas, a partir do dia 5 de dezembro. Então, simultaneamente na sessão e subseções. No primeiro grau de jurisdição, nós temos as classes mandados de segurança individual e coletivo e ações monitórias, tá? E os respectivos incidentes. Em Roraima, a partir do dia 21 de novembro, nós teremos a expansão de classes cíveis para todas as classes cíveis das varas cíveis, tá? Não inclui aí, no caso, vara de execução fiscal e JEF, por enquanto. Tá? Então, o tribunal tem essa intenção de realmente implantar o PJE para todas as classes, aí, inclusive criminal, JEF, execução fiscal. Tá? Mas isso tudo está sendo estudado aos poucos. E depois que entrar em Roraima, com certeza vai ser ampliado aí para as demais sessões judiciárias, recebendo todas as classes cíveis.
No tribunal nós temos os recursos relacionados aos processos que tramitam no PJE no primeiro grau. Agravo do instrumento, apelação, tá? Exame necessário, tudo isso. E algumas classes também originárias. Temos o mandado de segurança originário, né? O mandado de segurança de competência originária do tribunal, e os respectivos incidentes também. Temos também suspensão de execução de sentença, suspensão de execução de liminar ou de antecipação de tutela. São essas classes que estão tramitando no PJE de segundo grau. São dois sistemas distintos, tá? Não é um sistema único em caso para tribunal e primeira instância. Nós temos um sistema de primeiro grau e um sistema de segundo grau. Dito isso, a gente vai começar a demonstrar aqui no telão, pegar aqui o apontador, onde que eu posso obter informações a respeito do PJE, tá? E os links de acesso ao sistema. Então a gente está aqui no site aqui do portal do TRF1, da Justiça Federal, mas se a gente entrar no portal também de cada seção judiciária, a gente também vai verificar esse ícone azul, tá? Que é um ícone que direciona a uma hot page do PJE, tá? Então tem ali informações complementares a respeito do sistema, histórico, tutoriais, todas as informações eu obtenho, e também os links de acesso. Eu vou destacar aqui no menu à esquerda as informações mais importantes aqui para o nosso treinamento. A primeira, acessos ao sistema. Tá? Então aqui eu tenho os links de acesso aos ambientes de produção e ambientes de treinamento. Tá? O ambiente de produção é o que os senhores irão utilizar a partir do dia 5 de dezembro. Tá? Nós temos o primeiro grau e o segundo grau. O ambiente de primeiro grau, para quem quiser o endereço direto aí de acesso ao sistema, é PJE1G, o numeral 1G.trf1.juiz.br. Tá? É um endereço único para toda a Justiça Federal de primeiro grau aí. Então não temos aí diferenciação por seção .mg, .df, nada disso. É um endereço único para todo o primeiro grau da primeira região. O PJE de segundo grau passa a trocar para 2G, PJE2G.trf1.juiz.br. Logo abaixo nós temos os ambientes de treinamento, tá? PJE de primeiro grau e PJE de segundo grau, que é o que a gente vai utilizar aqui neste treinamento. Esses ambientes estão disponíveis ininterruptamente aí, 24 horas por dia, 7 dias na semana. Tá? Então é também uma grande vantagem do PJE. Ele é um sistema via web, então ele é acessível aí de qualquer lugar do planeta, onde tem um computador e internet. Tá? Eu não preciso de VPN para acessar o PJE, não preciso acessar a rede interna do tribunal ou da seção judiciária para conseguir acessar o PJE. Ele é como se fosse um site comum, tá? Um Globo.com, um UOL, seria dessa forma. Basta digitar um endereço que eu acesso o PJE de produção ou de treinamento. Logo ao lado, abaixo de acesso ao sistema, eu destaco esse link aqui, monitoramento. O que é isso? Isso é um sistema de monitoramento dos sistemas informatizados do tribunal. Tá? Para que ele serve? Em relação ao PJE, a resolução 185 de 2013 do CNJ dispõe que estabelece que indisponibilidades do sistema PJE entre 6 horas da manhã e 23 horas, que no seu total aí ultrapassam 60 minutos, são motivo para prorrogação de prazo. Tá? Quaisquer indisponibilidades entre 23 horas e meia-noite são motivo para prorrogação de prazo. Indisponibilidades entre 0 e 6 horas nos finais de semana e feriados não são motivo para prorrogação de prazo. Tá? Quem quer que eu repita? Então vamos lá. A resolução 185 de 2013 do CNJ dispõe que estabelece, né? Disponibilidade estabelece que indisponibilidades do sistema PJE entre 6 horas da manhã e 23 horas que ultrapassem aí, um somatório 60 minutos são motivo para prorrogação de prazo. Quaisquer indisponibilidades entre 23 horas e meia-noite são motivo para prorrogação de prazo.
tá? 1 segundo de disponibilidade, se o relatório apontou isso, já é motivo para a prorrogação de prazo. Indisponibilidades entre 0 e 6 horas nos finais de semana e feriados não são motivo para a prorrogação de prazo. Tá? Está disposto aí nessa resolução. E qual que é o motivo de entre 23 horas e meia-noite, qualquer disponibilidade ser motivo para a prorrogação de prazo? Justamente porque, no caso de último dia do prazo, aquela última hora ali é crítica, então, por isso, qualquer segundo que foi disponível já é considerado motivo para a prorrogação de prazo. Então, aí a gente tem essa disposição em relação ao período de 6 horas da manhã à meia-noite em dias úteis. Tá? E aqui, nesse sistema de monitoramento dos sistemas informatizados, nós temos aqui vários sistemas, não apenas o PJE. Tá? Então, o advogado que enfrentou indisponibilidade, ele pode gerar um relatório aqui do PJE ou de outros sistemas. Basta selecionar o PJE, escolher a localidade e incluir a data em que enfrentou a indisponibilidade. Quando consulta, o sistema traz aí uma lista. Vamos ver se teve alguma disponibilidade. Hoje nós tivemos... Em qual horário? Foi tudo de madrugada, né? Indisponibilidades durante a madrugada, então não são motivo para a prorrogação de prazo. Então, provavelmente alguma manutenção aí programada do sistema, que normalmente são programados para esse período mesmo, entre 0 e 6 horas. Então, bastaria que o advogado duplicasse em relatório PDF, ele vai gerar um PDF ali que ele pode anexar ao processo dele e comprovar que tem direito a uma prorrogação de prazo. Alguma dúvida nesse sistema de monitoramento? Então, a gente vai retornar para a hotpage do PJE e vamos avançar aqui no menu à esquerda. Próxima opção que eu destaco: pré-requisitos para utilização. O PJE exige que a máquina esteja configurada de certa forma para que eu consiga utilizá-lo. Um dos pré-requisitos, no caso, é a utilização do navegador Mozilla Firefox. Tá? Então não utilizem outros navegadores, Safari, Opera, tá? Internet Explorer, porque podem ocorrer erros na utilização do sistema. Então, utilizem o navegador recomendado, que é o Mozilla Firefox. Além disso, o sistema exige alguns softwares auxiliares para a utilização do sistema, do PJE. Eu destaco aqui o Java. Então temos aí o Java, que é um plugin, né, a partir da versão 6. Então o sistema exige para executar o assinador. Tá? Vocês verificaram o que é esse assinador mais para frente. Também recomendamos a instalação aí de um leitor de PDF. Para quem já utilizou o sistema de processo eletrônico, sabe que eventualmente tem de gerar PDF aí dos documentos do processo. Então utilizem o Adobe Reader, que é o que a gente recomenda, que é o a gente considera mais intuitivo, mais fácil de utilizar. O leitor de PDF no Windows não é muito legal, então a gente recomenda o Adobe Reader. Sistema operacional. Embora o PJE seja um sistema gratuito, tá? Ele não é recomendado sua utilização em sistemas operacionais livres, como Linux. Tá? Então, o recomendado é o Windows a partir da versão XP. Tá? Aqui não tem outras versões ainda, o Windows 10, mas ele também funciona no Windows 10. Tá? Então, a partir da versão XP, consigo utilizar o PJE tranquilamente. Eu também tenho de ter instalado na máquina os programas do meu certificado digital, tá? Token. Todos já têm o token? Todo mundo já conseguiu emitir o token? Ótimo. Então eu preciso ter instalado na máquina o driver do token e os softwares aí do meu token para que consiga utilizá-lo. Dito isso, a gente vai avançar aqui para as próximas opções. E eu destaco normatização. Tá? Se quiserem anotar as normas que a gente considera aí mais importantes para quem vai mexer com o sistema de processo eletrônico. A primeira que a gente destaca é a Lei Federal 11.419 de 2006, tá? Que é a Lei da Informatização do Processo Judicial. Tá? Então, senhores, é a lei básica aí. É uma lei bastante pequena, uma leitura rápida.
E no âmbito do CNJ, eu destaco primeiramente a resolução 121 de 2010, tá? Que ela dispõe ali, por exemplo, o que é público e o que não é em relação a um processo eletrônico. Tá? Quais são as informações que são públicas, o que tem que ser tramitar em segredo. Tudo isso está disposto nessa resolução 121 de 2010. Próxima norma que a gente destaca é a resolução 185 de 2013, do CNJ também. Tá? Ela institui o PJE como sistema de processo eletrônico e dá muitas outras providências, dentre as quais aquela da indisponibilidade. Já no âmbito do nosso tribunal, eu destaco a resolução Presi, né, resolução da presidência, número 22 de 2014, tá? Que institui o PJE como sistema de processo eletrônico na primeira região. E por fim, a portaria Presi, portaria da presidência, 467 de 2014, que regula procedimentos relacionados ao PJE na primeira região. Tá? Então, ali tem procedimentos bastante importantes em relação a rotinas de vara, dia oficial de semana. Tá? Não deixem de ler essa norma, que é bastante importante aí na utilização do PJE. Essa norma já sofreu algumas alterações, então sempre que pesquisarem essa norma na biblioteca digital, sempre atentem aí para as normas aí que já a alteraram. Alguém quer que eu repita alguma norma? Então a gente vai avançar aqui no menu à esquerda, que eu destaco tutoriais. Tá? Nós temos alguns manuais aí para a utilização do PJE de acordo com o perfil de acesso ao sistema, servidores da contadoria, do protocolo de distribuição, conciliação de primeiro grau, central de mandatos, advogados, procuradores, é o que a gente vai demonstrar aqui hoje, diretores de secretaria de primeiro grau e servidores de vara e magistrados de primeiro grau. Tá? Então, evidentemente que esses manuais eles não esgotam todas as possibilidades ali do PJE, mas eles auxiliam bastante na utilização do sistema. Tá? Então, não deixe de ter ali ao lado da mesa, ou então abre no outro monitor, né, para não ter que imprimir, não gastar papel, então abre o PDF no monitor ao lado e consulta aí o manual. Próximo link que a gente destaca, links úteis. Tá? O primeiro, tabelas unificadas. O que é isso? O PJE adota uma nova tabela de classes, movimentos e assuntos processuais. Tá? Na verdade, nem tão nova assim essa tabela. Essa tabela já existe no CNJ há um bom tempo, que já deveria ter sido adotada nos demais sistemas, aí, sistemas legados, mas o PJE já traz essa tabela. E para que serve esse link de tabelas unificadas? Em determinados locais do PJE, a gente precisa indicar, buscar determinada classe ou determinado assunto. Só que essa classe, esse assunto, tem que ser dentro de uma árvore ramificada. Tá? Como que eu vou saber o caminho para chegar em determinado assunto ou em determinada classe? É uma árvore dessa forma. Tá? Tem umas pastinhas que eu vou abrindo no mais até chegar no último nível. Para facilitar esse site do CNJ, eu consigo buscar, por exemplo, aqui, classe monitória. Em qual local dessa árvore aqui que ela se encontra? Aí eu coloco pesquisar, clico em cima de monitória e o sistema abre a árvore me indicando o caminho. Tá dentro de processo civil do trabalho, dentro de processo de conhecimento, de procedimento de conhecimento, procedimentos especiais, tá? Só para mostrar onde fica a localização, de forma de facilitar a busca. Assuntos da mesma forma e movimentos também. A gente vai retornar para links úteis e avançar mais um pouco. Quem já utilizou o sistema de processo eletrônico sabe que há um limite ao tamanho do anexo, ao que a gente pode anexar ali como documento. O PJE também tem o seu limite. O PJE ele aceita áudio, vídeo, imagem e texto PDF. Tá? Então, se meu PDF ultrapassou o limite do PJE, que é de 3 megabytes, eu tenho de fragmentar o PDF, que ele não vai aceitar. Então, eu utilizo o fragmentador de arquivos PDF. Tá?
Aqui no caso, esse link direciona para a seção judiciária de Santa Catarina. Eles têm um fragmentador numa página de internet. O usuário não precisa instalar nada na máquina. Tá? Basta que ele acesse o site. Está aparecendo, não está abrindo porque está com bloqueio da rede aqui da Justiça. Não está acessando um link externo. Mas é só, se tiver enfrentar esse bloqueio, é só falar com o pessoal da TI para ele desbloqueie, né, o acesso a esse site externo, que é da Justiça também, tá? Justiça Federal. André, E é muito simples. qual que é o limite mesmo? Para o PDF, 3 megabytes. Aí, para cada inclusão de um documento, eu posso anexar até 40 documentos. Então, 40 anexos, no caso PDF, de 3 megabytes. Tá? Por vez eu consigo incluir no PJE. Um PDF de 3 megabytes, uma resolução média, ele tem em torno de 30 páginas. Tá? Aqui não abriu, mas é muito simples. Basta eu colocar o meu PDF, acho o meu PDF lá no meu computador, coloco no site ali da internet e ele devolve o arquivo dividido por páginas ou por tamanho. Tá? O usuário que escolhe ali qual o tipo de divisão que ele quer fazer no arquivo. Dito isso, a gente vai agora começar a demonstrar o sistema PJE, tá? As funcionalidades e que a gente tem ali de ferramentas para utilização. A RobertoSP aqui, acesso ao sistema, PJE, treinamento, primeiro grau. Então essa é a cara do PJE, é idêntico ao ambiente de produção, tá? Só está escrito aqui, treinamento, à direita. E o endereço também é diferente, tá? O endereço é pje.treinamento.trf1.juiz.br, tá? Para diferenciar aí do ambiente de produção. Nós temos advogados aqui, então até bom dar essa informação. No início, o PJE iniciou em 1º de dezembro de 2014. Então nós tivemos advogados que enfrentaram ali algumas indisponibilidades, foram mais frequentes no início. Hoje o sistema está muito mais estável. Então o advogado ele achou por bem distribuir o processo dele no ambiente de treinamento e foi pedir para a gente fazer a transposição desse processo para o ambiente de produção. Isso não existe, tá? A indisponibilidade está regulamentada aí na resolução 85 do CNJ como que ele deve agir. Ele não vai distribuir num ambiente que é fictício e pedir a transposição desse processo para o ambiente real. Não teria como fazer isso. Então nós temos aqui Justiça Federal da Primeira Região, treinamento. A página de acesso ao PJE ela é dividida em 2 campos. Campo de identificação, tá? Esse aqui, e o campo outras opções. A gente vai falar primeiro desse aqui, identificação. No PJE nós temos 2 formas de acesso, tá, ao sistema. O acesso com CPF e senha, tá? Ou o acesso com certificado digital. Tá? Não está escrito ou aqui, mas é um ou outro. Tá? Então o PJE ele vai ter uma atualização que vai aparecer escrito ali ou. Tá? É uma versão aí que já está construída pelo CNJ e está sendo atualizada ainda. Qual que é a diferença dessas 2 formas de acesso? No acesso com CPF e senha, eu apenas consulto, tá? Documentos, eu não assino nada, eu não consigo juntar nada ao PJE. Eu consigo até fazer uma minuta de um documento, mas eu não vou conseguir assiná-lo. Vou conseguir salvar, mas não assiná-lo. Hoje, no PJE, essa versão atual que nós temos, o acesso com CPF e senha não permite a consulta a processos e documentos sigilosos, tá? Somente com certificado digital. Mas o CNJ ele já fez uma alteração na resolução 85 de 2013 para que o usuário consiga acessar processos e documentos sigilosos com CPF e senha. Mas isso vai depender de uma atualização do sistema, que o CNJ ainda não liberou. Ele já modificou a norma, mas ainda não modificou o sistema. E também, no caso dos advogados, o acesso com CPF e senha não permite tomar ciência das intimações. Tá? Então, priorizem o acesso com certificado digital, tanto advogados quanto servidores. Hoje, qual que é a vantagem do acesso com CPF e senha? Eu consigo acessar no meu celular, consigo acessar no tablet, tá? Que não tem o certificado digital acoplado. Então, se eu quiser consultar determinado documento, ou até eventualmente fazer uma minuta num processo que não é sigiloso, eu consigo, tá? Mas eu não vou conseguir assinar.
Então, alguma dúvida nessas formas de acesso? CPF, senha ou certificado digital? Aqui, com certificado digital, se eu for acessar com certificado, eu não preciso preencher esses campos, CPF, senha. Essa senha aqui, que aparece aqui, não é a senha do certificado digital, é uma outra senha que eu gero no PJE. E quando clico em acessar o certificado digital, o sistema carrega o programa do token, onde eu coloco a senha que eu cadastrei aí junto à certificadora. No campo Outras opções, eu tenho como primeira opção consultas ao andamento processual. O que é isso? É a consulta pública. Tá? Nessa consulta aí, eu consulto somente processos do PJE. Tá? Não consulto processos de sistemas legados, processos físicos ou de outros sistemas eletrônicos. E lá no portal da Justiça, eu não consulto processos do PJE. Tá? O andamento. Então, somente aqui, nesse link, que é para o processo do PJE. Basta colocar um número do processo, parte dele, e digitar esses caracteres que verificam aí se é um robô que está fazendo a pesquisa, né? Então, pesquisou e aparece aqui. O que essa pesquisa traz? O que é público aí nessa consulta? A classe judicial, o número do processo, o órgão julgador em que aquele processo está tramitando, o nome das partes, movimentos processuais, assuntos, tá? E os atos judiciais proferidos. Eu não tenho acesso aos documentos do processo, tá? Somente aos atos judiciais. E aqui, nessa consulta, se o processo está tramitando em segredo de justiça, ele simplesmente não aparece. Tá? Eu posso ter o número do processo, pesquisei, o sistema não vai trazer qualquer resultado quando o processo está em segredo de justiça. E aqui, como que eu faço para consultar o andamento desse processo? Basta clicar nesse ícone aqui que os senhores irão ver em vários locais do PJE, tá? Que é um bloco de notas com óculos. Normalmente ele significa ver detalhes. Tá? Então aqui a gente chama esse bloco de notas com óculos de Bob Esponja, já é conhecido assim, Bob Esponja. Então basta clicar no Bob, que ele abre uma nova janela, e aqui eu tenho os detalhes do processo. Evidentemente não tem os documentos, tá? Tem aqui os movimentos processuais, tudo isso. Então, vai fechar essa janela e a gente vai retornar para a página de acesso. Próxima opção, acesso ao push. Esse acesso ao push é direcionado aí à parte, se quiser acompanhar o processo. Quem já conhece o sistema push sabe que ele envia um e-mail aí comunicando o andamento do processo. Tá? No caso, servidores, advogados e magistrados, eles têm a opção de fazer esse cadastramento no ambiente interno, quando já acessaram o sistema. Então esse cadastro aí, na parte externa, é direcionado mais à parte. E como que é feito esse cadastramento? É muito simples. Aqui tem uma pergunta, ainda não é cadastrado? Clique aqui. Então basta seguir os passos, colocar um CPF, um e-mail, vincular o número do processo, tá? E a pessoa vai conseguir acompanhar o andamento daquele processo. A Rubel vai retornar para a página de acesso. Terceira opção, verificação de ambiente. O que é isso? O sistema roda um teste para verificar se o computador está devidamente configurado para a utilização do PJE. Navegador de internet está ok, Java plugins, pop-ups habilitadas, então ele aparece esse checklist aí, verde, informando que está tudo correto. Uma dica, quando Java e plugins estão bloqueados ou não estão instalados na máquina, vai ficar vermelhinho aqui. Agora, se o Java está instalado na máquina e não está liberado para o PJE, vai aparecer uma pergunta aqui no canto superior do navegador, perguntando se você quer executar o Java. Aí você vai permitir e memorizar. Tá? Nós temos também pop-ups habilitados. Se os pop-ups estiverem bloqueados, também vai aparecer uma pergunta aqui na parte superior. Você quer desbloquear os pop-ups para o PJE? Aí você desbloqueia também. Tá? Esse procedimento é só uma vez. Quando você acessa, claro, se está num computador, se mudou de computador que nunca acessou o PJE, também vai ter que fazer da mesma forma. Mas aqui, se eu acessar novamente no mesmo computador, não precisaria repetir o procedimento. A Rubel vai fechar e falar o que é necessário para acessar o PJE. Eu já informei quais são as configurações necessárias, a gente não vai repetir, mas eu tenho uma dica para os senhores. Quem quiser instalar um navegador em casa que já esteja aí pré-configurado,
pesquisem no Google, navegador PJE CNJ. Tá? O CNJ construiu um navegador customizado para o PJE, que já vem todo pré-configurado, tá? Com Java ali desbloqueado, instalado, tudo isso, pop-ups habilitadas. E esse navegador do CNJ é interessante porque eu consigo acessar o PJE de todo o país. Eu tenho a página de acesso, eu tenho a opção de escolher a UF, DF, aí já mostra quais são os PJEs que existem ali no DF. PJE do TJDFT, do TRF, da Justiça do Trabalho. Tá? Então, é uma forma aí de facilitar o acesso ao sistema. Próxima opção, como me cadastrar. Usuários internos são todos pré-cadastrados e os procuradores também. No caso, o procurador master, que depois vai cadastrar os demais procuradores. Os advogados não precisam ser pré-cadastrados, basta que tenham um token, pluguem na máquina e acessem o PJE com o certificado digital. Ele vai, então, identificar que aquele CPF é de um advogado, vai fazer conexão com a base do AB e já de imediato o advogado vai ter de assinar um termo de responsabilidade e depois ele consegue acessar o PJE já no ambiente do advogado. Tá? Vamos peticionar, distribuir um processo tranquilamente. E a última opção, fale conosco. Como eu posso obter informações de suporte em relação ao PJE? Através dessas informações. Usuários externos devem encaminhar e-mail à Central de Serviços de Tecnologia da Informação, lá do Tribunal. Tem e-mail já ali, csti@trf1.jus.br, ou ligar no telefone também lá do Tribunal, tá? DDD 61 3314 1620, a Central de Atendimento da CSTI. Tá? Com sugestões, dúvidas, tá? Ou relato de problemas técnicos. No caso de problemas técnicos, sempre enviar o print screen da tela informando qual foi o procedimento que realizou, tá? A data e a hora, tá? Que o pessoal lá da TI consiga analisar qual foi o problema que ocorreu. Usuários internos, eles têm de abrir a demanda via SOST, tá? Mas só lembrando, se é uma dúvida, sempre tente consultar o colega primeiro, tá? A gente sabe que são poucos servidores, são poucos prestadores de serviço, então para a demanda aí da primeira região inteira, por isso que a gente está formando multiplicadores. Tá? Então são pessoas que estarão capacitadas para orientar aí o colega na utilização do sistema. Então sempre busquem essa primeira via aí para tirar dúvidas. Logo aqui ao lado nós temos 4 ícones. Tá? O primeiro é uma paleta de cores. Tá? Então aqui, para que serve? Eu consigo alterar as cores do sistema. Se o azul não agrada, eu posso trocar para verde, cinza, vermelho ou preto e branco, que é o alto contraste. Tá? A gente vai deixar no azul mesmo. E logo abaixo nós temos esses 3 ícones, são o tamanho da fonte. Tamanho normal, uma vez maior, 2 vezes maior. Tá? A gente vai deixar no tamanho normal mesmo. E vai iniciar o treinamento acessando com o perfil de advogado. Primeiro a gente vai passar o perfil de advogado, depois vai mostrar o painel da procuradoria. Nós temos procuradores aqui? Qual procuradoria? Federal. Tá, tranquilo. Então a gente vai mostrar o painel do advogado, que tem as mesmas funcionalidades do painel da procuradoria, e depois a gente vai mostrar o painel da procuradoria, que tem algumas funcionalidades a mais. O Ministério Público é o mesmo? É o mesmo. Eu não sei se o Ministério Público aqui vai fazer a integração via... Vocês têm um sistema próprio, né, que se conecta com o PJE. As demais seções judiciais eu creio que já implementaram isso. Não sei se Minas já vai entrar com esse sistema interligado. A AGU também tem, não sei se ela vai entrar. O Sapiens, né? Sapiens, Isso. Não sei se aqui em Minas eles já vão conectar com o PJE. Então a Ruby ela acessou aqui o sistema no perfil de advogado. Tá? A gente sempre utiliza aqui o CPF desse advogado, Isaac Newton, dos treinamentos. Logo que a gente acessa o sistema, se houver algum aviso cadastrado, ele vai aparecer de imediato, tá? Como se fosse um quadro de avisos, onde a gente ali coloca algumas orientações. Normalmente esses avisos são cadastrados por nós lá do núcleo do PJE. Tá? Então, alguma orientação sobre determinado procedimento, uma atualização do sistema, ou um contorno a determinado problema. Tá? Então, os senhores verificaram um quadro de avisos. Ele não apareceu aqui porque não tem nenhum aviso cadastrado. Então a gente vai falar um pouco aqui agora dessas informações que aparecem para o usuário
logo que entra no sistema. O brasão, aqui esse símbolo do brasão, ou esse outro símbolo aqui de desligar, que a gente encontra nos equipamentos eletrônicos, ele serve para fazer log-off do sistema. Tá? Então, se clicar nesses dois botões, eu saio do sistema. Aqui do lado direito, nós temos 3 links. Acessibilidade, o primeiro. O que é esse link? Ele ainda não está funcional, mas ele será direcionado aí, provavelmente, a quem tem deficiência visual. O CNJ ainda está construindo essa ferramenta. Tá? Então, por enquanto, não tem como utilizar. As próximas opções, eu já falei, estão na mesma parte, estão na parte externa também do PJE. Cores e fale conosco. Tá? Então, informações de suporte ou trocar as cores do sistema. Logo abaixo nós temos o nome de quem acessou o sistema. Tá? No caso, a gente acessou com Isaac Newton. E logo ao lado nós temos uma bolinha aqui, amarela, tá? Que indica que o usuário acessou o sistema sem certificado digital. Tá? E se a bolinha for verde, indica que acessou com o certificado digital. Parece informação irrelevante, mas para quem presta suporte é muito importante. Porque às vezes o usuário alega que está acessando o PJE com certificado digital e não está conseguindo assinar. A gente pede para mandar um print screen da tela e ver essa bolinha amarela, ou seja, acessou sem certificado digital. Logo abaixo do nome do usuário que acessou, nós temos o perfil de acesso ao sistema. Tá? Se o usuário tem mais de um perfil, ele pode trocar nessa setinha aqui. Por exemplo, o procurador normalmente ele tem um perfil de advogado e de procurador. Tá? Então ele consegue trocar para o painel da procuradoria em que ele atua ou para o painel do advogado. Aqui logo abaixo nós temos a área de trabalho do advogado ou do procurador, mas a gente não vai falar disso aqui agora, a gente vai falar das funcionalidades, que são esses menus na parte superior. Primeiro nós temos o painel do representante processual. Para que ele serve? Ele traz para essa visualização. Se eu estou em outra tela, eu quero voltar para a minha área de trabalho, onde eu acesso essas 4 abas aqui, expedientes, acervo, agrupadores e petições, basta clicar em painel do representante processual. No menu seguinte, nós temos o menu processo. Tá? E a primeira opção é um novo processo, que é o que a gente vai fazer aqui. A gente vai distribuir um novo processo. No PJE, o advogado quem faz a autuação do processo, indica o nome das partes, assunto, inclui os documentos e protocola. Tá? Não tem intervenção da área de protocolo de distribuição. Tá? Nós temos algumas exceções a isso, mas a gente vai falar mais sobre isso mais para frente. Tá? Mas o advogado, quem faz toda a autuação do processo e distribui. Então a gente vai clicar em novo processo. De imediato aparece aqui a primeira aba, dados iniciais. Aí eu vou escolher aqui onde que eu vou distribuir esse meu processo, em qual seção ou subseção. Aqui a gente sempre utiliza no treinamento a seção judiciária do Distrito Federal. Tá? Logo que eu seleciono a seção, são exibidas as classes judiciais que tramitam no PJE. Nós temos aqui mandado de segurança coletivo, monitora. Temos aqui uma classe também que é direcionada à contestação em foro diverso, do artigo 340 do novo CPC. Isso aqui vai ser alterado em breve, tá? Porque já tem uma nova classe específica para isso. Não vai ser mais essa classe petição. Tá? Mas mais para frente, os senhores verificaram outro código aqui. Então a gente vai escolher mandado de segurança e clicar no botão incluir. Quando eu faço isso, abrem outras abas. Tá? Assuntos, partes, características, incluir petições e documentos e a última aba processo. Então a segunda aba assuntos, eu tenho que vincular qualquer assunto daquele meu processo. Tá? Então como que eu faço? Nós temos aqui, só desce um pouquinho por favor. Total, isso. Nós temos uma lista aí de 1.293 assuntos vinculados à classe mandado de segurança. Como que eu faço para escolher um determinado assunto? Eu posso pesquisar por um trecho do nome do assunto. Por exemplo, férias. A Ruby vai pesquisar. E aqui abaixo apareceram 7 opções. Tá? Então tem o direito administrativo e outras matérias de direito público, servidor público, tem o direito tributário, contribuições previdenciárias, o texto de férias. As ações ordinárias continuam sendo de distribuição física? Sim, por enquanto sim.
Tá? Mas, como eu disse, por exemplo, no Roraima, dia 21 de novembro não será mais. Tá? Então isso vai aos poucos ampliando aí para toda a primeira região. Creio que até o final de 2017 deve chegar aqui também em Minas para todas as classes civis também. Então aqui a Ruby vai escolher como que ela faz para vincular determinado assunto ao processo que ela vai distribuir. Basta clicar nesse botãozinho aqui, ó, adicionar. Todo mundo está conseguindo enxergar aí? Né? Tem cadeiras vazias aqui na frente ainda. Quem tiver mais dificuldade de enxergar, podem chegar aqui para frente. Amplie um pouquinho também, Ruby, por favor. Já? Aí. Então basta clicar no botão adicionar, que é esse símbolo aqui, ó. A Ruby vai passar o mouse em cima só para deixar. Não, no outro. Só pra... Não precisa clicar não, só para mostrar o ícone. Isso, ó. Então é esse botãozinho aqui. Ele fica com a cor mais forte quando a gente passa o mouse em cima. Então ela clicou nesse botão e adicionou esse assunto, ó. Direito administrativo e outras matérias de direito público. E esse assunto ele já é o assunto principal. Se eu tentar removê-lo, o sistema não vai aceitar. Tem um botão aqui também, remover, e ele dá a mensagem. Não é possível remover o assunto principal. Como que eu faço então? Adicionei o assunto incorreto. Eu errei o assunto. Eu vou adicionar o correto. Ela adicionou outro. Aí eu seleciono esse outro como principal, aí eu consigo remover aquele assunto que está incorreto. Eu posso vincular mais de um assunto ali àquele meu processo. Tá? O sistema aceita isso. Entenderam? Como é que vincula o assunto? Ou desvincula? Então a gente vai avançar para a aba partes. E esse código aí? Oi? E esse código? Código é o código do assunto, da nova tabela do CNJ. Tá. Se quiser pesquisar, se souber o código, quiser pesquisar pelo código, tem como pesquisar também. Tá? Aba partes. Cada assunto tem um código específico. Tá? André, Oi. no caso do advogado cadastrar errado esse assunto, vai precisar de uma determinação judicial para corrigir? Não, ou não. a gente vai poder corrigir? Não, a portaria 467 de 2014 ela já informa lá que quais são as atribuições das secretarias das unidades processantes. Assim que o processo chegou, ela tem que verificar se a autuação foi feita de forma correta e proceder às edificações necessárias. Tá? Assim, a gente sempre orienta que o advogado sempre procure fazer a autuação mais correta possível, porque isso vai adiantar aí o andamento do processo. Se ele quer que o processo fique parado para retificação da autuação, ele faz a atuação incorreta. Agora, se ele quiser que o processo dele seja agilizado, ele já faz o procedimento todo correto. Tá? Então, o ganho aí que o advogado, o procurador terá se fizer a autuação da forma correta. Então, nós temos aqui aba partes. A aba partes é dividida em 3 campos: polo ativo, polo passivo e outros participantes. Como a gente escolheu a classe mandado de segurança, o Ministério Público já vem aqui como outros participantes, fiscal da lei. Tá? Já vem ali na autuação de forma automática. Então nós vamos aqui, polo ativo primeiro. Como que eu adiciono uma parte no polo ativo? Eu estou aqui como advogado, então meu nome já aparece aqui, ó, Isaac Newton, advogado. Então eu venho aqui, mais parte. E eu tenho 3 opções: pessoa física, pessoa jurídica, entre autoridade. No caso aqui a gente vai escolher pessoa física, tá? E depois a gente fala mais sobre pessoa jurídica e entre autoridade. A UB vai colocar um CPF aqui. A gente tem como opção, ó, brasileiro sim ou não. Então, se não é um brasileiro, basta selecionar não, incluir ali o número do passaporte, o país de origem, tá? E consegue fazer a distribuição de um processo tranquilamente. No caso, a gente vai escolher brasileiro sim e colocar o CPF aqui que a gente utiliza no treinamento. Pesquisou. Lembrando, essa pesquisa eu só consigo realizar se eu estiver com certificado digital. Tá? O sistema ele faz uma busca na base da Receita Federal e a Receita Federal só permite a consulta à sua base de dados mediante certificado digital. Tá? Então, aqui no caso, a Ruby acessou dessa forma, então confirma, achou o nome, confirmou, ele vai abrir um formulário, tá? Onde eu posso complementar as informações daquela parte. Quer subir um pouquinho, Ruby, a tela? Isso, aí. Então aqui nós temos então o formulário daquela parte que a gente escolheu, a Márcia. As informações que vem aqui na primeira aba, informações pessoais, eu não preciso alterar. As informações trazidas ali automaticamente da base da Receita Federal.
Nós temos um campo aqui embaixo, Procuradoria/Defensoria. Tem alguém da DPU aqui? Então, no caso, se a DPU estiver distribuindo um processo para determinada parte, ela tem de escolher aqui embaixo, ó, Defensoria Pública da União nos Estados e no Distrito Federal. Tá? Então, todos representando determinada parte, a Defensoria tem de escolher essa opção, porque o processo já vai aparecer no painel da Defensoria, tá? Que é idêntico ao painel da Procuradoria. Aqui não é o caso, a gente vai deixar sem marcar. E vai passar para as próximas abas. Nós temos documentos de identificação. Tá? Se eu quero acrescentar um documento ali de identificação para aquela parte, eu posso adicionar documento de identidade ou um passaporte. Aí basta colocar o número, data de expedição, órgão expedidor, estado, o nome da pessoa, tá? E selecionar ativo e incluir. Aí ele vai para ali para o hall de documentos daquela parte. A aba seguinte, endereços. Tá? Como que eu faço para vincular um endereço a determinada parte? Aqui no PJE a gente sempre inclui endereço iniciando pelo CEP. Tá? Esse campo aqui, onde nós temos essas 4 barras empilhadas aqui, eles sugerem resultados. Tá? Então eu começo a digitar o CEP, digito todo o CEP, o número do CEP, e aguardo o sistema sugerir o resultado. Tá? Ó, dessa forma. Eu não aperto Enter ou Tab. Tá? Tem que aguardar. Então, digitou o número do CEP, ele traz o resultado logo abaixo, eu clico em cima do resultado. Aí ele vai preencher os demais campos. E eu posso complementar com número ou complemento. No caso de cidades aí que não tem normalmente utilizado o CEP geral, então basta colocar o CEP geral, vai aparecer aqui só estado e cidade, e os demais eu complemento também, bairro, morador. Tá? Então seria dessa forma. Quando é rural, normalmente o pessoal coloca também o CEP principal, né, o CEP geral do município. Normalmente é a agência dos Correios, é o CEP da agência dos Correios, né? Da única que houver no município. Então, ele complementou as informações e vai clicar no botão incluir. Aí vai para o hall aqui de endereços daquela parte. Já está cheio de cadastro aqui que a gente utiliza bastante em treinamento.